Então, amados, eu quero compartilhar com vocês uma palavra, amém? Estou fazendo uma oração para a gente estar começando esse tempo, né? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Quero te agradecer porque o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem provido as nossas necessidades. Sobretudo, o Senhor tem nos dado força, Senhor, para continuar, para avançar, Pai. Nós pedimos que o Senhor continue nos fortalecendo, que o Senhor continue nos capacitando, que o Senhor continue ampliando o nosso entendimento, que o Senhor continue nos instruindo, nos orientando e nos dando graça, Senhor, para que possamos avançar e cumprir com toda a Tua vontade, com todos os Teus propósitos, tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Em nome de Jesus nós te pedimos, fala conosco nessa noite, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Eu quero ler com vocês hoje Evangelho de João, capítulo 2. Evangelho de João, capítulo 2. É uma curiosidade e algo que eu tenho percebido hoje. Tem muitos pregadores hoje no Brasil que eles não usam mais essa expressão, né? Evangelho de João. Eles usam a expressão Evangelho de Jesus segundo escreveu João. Então, com certeza essa é a linguagem mais apropriada, né? Mas, como nós não somos religiosos, nós podemos usar as duas formas de expressão, que eu creio que não vai ter problema nenhum. Evangelho de João, capítulo 2, a gente vai ler do versículo 1 até o 12. É o famoso primeiro milagre de Jesus. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. E Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: "Não tem mais vinho." Respondeu-lhe Jesus: "Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não chegou a minha hora." Sua mãe disse aos serventes: "Fazei tudo o que ele vos disser." Estavam ali 6 taias de pedra que os judeus usavam para purificações e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: "Enchei de água essas talhas." E encheram-nas até em cima. Então lhes disse: "Tirai agora e levai ao mestre-sala." Eles o fizeram. E logo que o mestre-sala provou a água transformada em vinho, se bem que sabiam os serventes que tinham tirado água, chamou o noivo e disse: "Todos põem primeiro o vinho bom, e quando já beberam fartamente, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho." Este, o primeiro dos seus sinais miraculosos, Jesus realizou em Caná da Galileia. Assim revelou a sua glória e seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Amém? Que o Espírito Santo nos dirija nessa mensagem. Amém? Amados, essa passagem aqui, ela é muito conhecida, né? Eu me lembro que durante muitos anos eu e minha esposa, a gente tocava em casamento, né? Uma das primeiras profissões que eu tive, remunerada, foi tocar em cerimônia de casamento. Então eu e minha esposa Patrícia, nós tocamos em muitos casamentos, né? Participamos de muitas celebrações, tanto em igreja católica como em igreja evangélica. E eu me lembro que muitas vezes nós éramos convidados para tocar nas cerimônias de casamento. E ali na cidade de São João Batista, onde eu cresci, onde eu fui convidado para a maior parte dos casamentos, havia um diácono da Igreja Católica chamado Agostinho,
ele já é falecido, se eu não me engano, e o diácono Agostinho, ele celebrou muitos dos casamentos que nós éramos convidados para tocar, né? Eu tocava violão, minha esposa teclado, muitas vezes a gente pegava uma caixinha de som alugada do irmão Alexandre, que hoje, nosso filho na fé, né, que hoje é pastor do Ministério Mevan, em São João Batista. A gente pegava uma caixinha, a gente chamava de cabeçote, era uma caixa de som com um som amplificado, assim, com uma qualidade muito boa, e ali a gente já vinha tudo pronto, aquela caixinha ela fazia tudo. Então a gente só ligava os cabos, ligava o microfone, os instrumentos, e estava tudo pronto, né? Então era maravilhoso. E muitas das cerimônias de casamento que nós fomos convidados, quem celebrava a cerimônia era o diácono Agostinho. E eu perdi de vista quantos casamentos que nós participamos, que o diácono Agostinho celebrou, e ele sempre ministrava a mesma palavra. Ele sempre pregava as bodas de Caná da Galileia. Uma curiosidade é que a gente vive um tempo hoje que eu sei que uma grande parte da igreja brasileira estão sempre em busca de uma nova revelação, né? Algo novo da parte de Deus. Mas a palavra de Deus ela sempre se renova, né? Hoje de tarde eu ministrei João 3,16. Né? Estávamos ali numa casa, num lar de idosos, e eu ministrei João 3,16. Quantas pregações no mundo já foram feitas sobre João 3,16, né? Então, se a gente crê que o Espírito Santo é capaz de nos inspirar, sempre ele vai nos dar algo novo, né? Porque a palavra de Deus sempre se revela. E o diácono Agostinho, então, ele ministrou, dezenas de vezes essa palavra, e sempre era diferente, sempre foi bênção, né? E de fato, essa passagem bíblica, ela é muito importante, em primeiro lugar, porque ela fala do primeiro milagre, e aí a gente já começa de cara aprendendo alguns princípios aqui, né? E o primeiro princípio que a gente aprende, qual que é? Aonde foi que aconteceu o primeiro milagre de Jesus? Foi num casamento. Então, o primeiro princípio que a gente aprende, Jesus Cristo, ele inaugurou o seu ministério realizando o seu primeiro milagre num casamento. Ou seja, primeiro princípio que a gente aprende, casamento, família, é prioridade máxima para Deus. Né? Um versículo que a gente cansa de citar, quem não cuida dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel ou pior do que o incrédulo. A gente sabe que não é fácil praticar isso no dia a dia, porque nós temos muitas demandas, mas nós precisamos administrar o nosso tempo de maneira tal que haja prioridade na nossa administração de tempo para a nossa família, para os nossos filhos e principalmente para o nosso cônjuge, né? É bom lembrar, mais uma vez, que a prioridade no casamento não é o filho, a prioridade é o cônjuge. E eu estou falando isso porque tenho certeza que tem muitas mães que vão me ouvir essa mensagem, porque está sendo gravado. E as mães, ela têm esse coração de mãe, né? Esse coração apaixonado pelos filhos, de querer dar a vida pelos filhos, de querer dar o melhor pelos filhos, de fazer o que não pode e dar o que não tem. Esse é o coração de mãe. Mãe faz tudo o que pode, se pudesse, daria a sua vida, e se pudesse, trabalharia até de madrugada todos os dias, gastaria todas as suas energias, e ainda seria pouco, porque esse é o coração de mãe, né? Um pai nunca vai ter um coração de mãe, porque mãe é quem gera, né? E então a mãe é assim, a mãe ela quer dar o melhor, ela quer fazer o máximo, ela quer dar o sangue pelo filho, e nós maridos precisamos compreender isso, né? Precisamos tentar nos colocar no lugar delas, nós não podemos ser insensíveis, porque muitas vezes nós somos insensíveis. Por exemplo, as mulheres se preocupam, eu quero trocar o piso da casa, porque o piso está muito velho, está muito feio, esse piso aqui é do começo do casamento, já está ridículo isso daqui.
Aí a gente olha assim, meu Deus, mulher, tem tanta coisa para fazer na nossa casa, tem tanta prioridade, tu está preocupada com o piso da casa, meu Deus do céu, mulher. Aí nós homens ficamos irritados. A vontade da gente é pegar, né, um pedaço de pau e fazer alguma coisa com esse pedaço de pau. E mulheres amadas, minhas amadas, piso, tem tanta coisa para se preocupar. Tu está preocupada com o piso da casa. Tu está preocupado com a porta do guarda-roupa que foi riscado pela criança. Tu está preocupada com a cor da tinta do telhado. Mas infelizmente ou felizmente, as mulheres são diferentes dos homens. E nós precisamos aprender a respeitar. E normalmente nós homens não respeitamos. Por quê? Porque a cabeça de homem é diferente. Homem está focado em outro tipo de coisa. Homem está focado em resultado. Homem está focado em coisa que vale a pena. Homem está focado em coisa que dá lucro de preferência, né? Então, homem não tem muita cabeça para se preocupar ou se estressar com a cor do piso ou com o piso que precisa ser trocado, uma vez que tem outras prioridades e dá para aguentar mais tempo com aquele piso. Vocês estão me entendendo, né? Agora, o que a gente está focando aqui não é a questão do piso, é quando a mulher, a mãe, acaba tendo um amor demasiado pelo filho. Não é pecado, mas, no entanto, pode se tornar pecado, se ela deixar de lado a sua prioridade principal, que é o seu cônjuge. E essa fala não vale só para a mulher, mas vale também para o marido. Porque pode acontecer que tenha algum pai que está aqui, temos 2 pais aqui presentes, 3 pais aqui, e também pais que vão nos ouvir. Pode acontecer também que um pai, ele seja tão apegado a um filho, ame tanto os filhos, ao ponto de amá-los mais do que o próprio cônjuge, né? E isso é bem natural de acontecer, até porque o casamento, com os anos, vai havendo um desgaste. E se nós, principalmente para aqueles que não estão em Cristo, para aqueles que não têm um discipulado, para aqueles que não tiveram a oportunidade de construir um casamento firmado em princípios, de acordo com a palavra de Deus, a tendência é que vai haver um desgaste muito maior do que o normal. Uma coisa é fato, independente de sermos cristãos ou não, de estarmos firmados em princípios ou não, o desgaste vai acontecer. É inevitável que aconteça. Por quê? Porque nós somos seres humanos. Se nós fôssemos robôs, tudo programado para nunca errar, não aconteceria talvez o desgaste. Mas como nós somos seres humanos, nós temos dias de Pedro, né? Um dia andamos sobre as águas, outros dias olhamos para o vento, temos as nossas instabilidades. Por conta da instabilidade, temos uma alma doentia muitas vezes, uma carne, um corpo que se cansa e coisa terrível, uma pessoa cansada. A gente falava sobre isso aqui no comecinho, né? Quando Esaú negociou o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Então, quando a gente está cansado, a gente faz besteira, a gente troca as bolas. Então, uma pessoa cansada ou com uma alma doente, ela pode realmente tomar decisões erradas e pode ferir muitas pessoas que estão próximas. E geralmente, como o nosso cônjuge é a pessoa que está mais próximo, geralmente acaba sobrando para o cônjuge. Eu duvido, ou pelo menos eu acredito que é raro, deve ser raro de encontrar uma família ou uma pessoa em que a principal pessoa do relacionamento dela, que ela mais feriu ou magoou ou machucou, que não seja o cônjuge. Porque na maioria das vezes, eu acredito, pode ser que eu esteja errado, estou falando por experiência, eu acredito que na maioria dos casos, as pessoas que nós mais ferimos, mais machucamos e mais magoamos ao longo da nossa história, da nossa vida, é o nosso cônjuge. Por quê? Porque a gente sabe que o nosso cônjuge nos ama, e porque nos ama, a gente acredita que eles são uma espécie de saco de pancada que vão suportar e aguentar tudo.
E aí a gente se dá no direito, né, de falar o que pensa, na hora que não pode e do jeito que não deve. E aí dá BO, né? E Deus está nos dizendo aqui, nessa noite, para a gente olhar para o exemplo de Jesus. Se Jesus fez um primeiro milagre dele, foi num casamento, significa que casamento, família, é prioridade para ele. Então nós precisamos resgatar esse valor, nessa dracma perdida, resgatar esse amor pelo cônjuge. Eu gosto muito da parábola das dracmas perdidas, porque a Bíblia diz que a mulher, quando ela se deu conta que ela havia perdido algo de valor, ela varreu a casa toda. Em primeiro lugar, ela limpou tudo, para depois então acendeu a luz, varreu a casa e foi em busca daquilo que tinha de valor. Então, às vezes, nós não nos damos conta que a principal dracma ou a principal pérola que nós temos na nossa casa é o nosso cônjuge. E aí a gente sai em busca de vários valores e a gente está em busca de várias coisas. A gente muitas vezes faz que nem Pedro, né? Lança a rede para tudo que é lado. E vai lançando a rede, tentando achar o peixe. Se a gente pudesse lembrar que a dracma principal, ou a principal pérola que nós temos na nossa casa é o nosso cônjuge, a gente não jogaria a rede para tantos lugares diferentes, a gente jogaria a rede no lugar certo. Eu tive a oportunidade de celebrar um casamento, eu acredito, não sei se foi ano passado, ano retrasado, tivemos a oportunidade de apresentar a filha desse casal aqui no nosso ministério. E o nome da menina até é um nome diferente, né? É o nome, a Mia. E aquele casal, a Alessandra e o Marcos, a palavra que Deus me deu para celebrar no casamento deles, para a cerimônia de casamento deles, foi aquela passagem bíblica, quando Jesus Cristo ele vai dizer que o reino dos céus é semelhante a um tesouro que a pessoa encontrou no campo e ela foi lá, vendeu tudo que tinha e comprou o campo para poder ter acesso àquele tesouro, né? Semelhantemente, o reino dos céus é semelhante a uma pérola de alto valor. Então, eu ministrei essa palavra e ali a luz, a direção, a inspiração que o Espírito Santo me deu naquela cerimônia de casamento é que, naquele momento, o marido que estava casando, o Marcos, no caso, ele devia entender que assim como o reino de Deus é algo tão valioso, o apóstolo Paulo chegou a dizer, né, eu tenho por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. E eu tenho por perda tudo, por quê? Porque Paulo queria mais de Deus, ele estava apaixonado por Jesus, ele queria conhecer mais de Deus, então ele está disposto a considerar todo o passado dele como um refúgio, como um esterco, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Paulo ele tinha esse entendimento de que o reino de Deus é semelhante a essa pérola, esse tesouro, ao ponto de que eu preciso estar disposto realmente a abrir mão de tudo, né? Comprar o campo. Está falando de investir alto, né? Investir pesado. Por quê? Porque o reino de Deus ele tem um valor imensurável, incalculável. E assim, a inspiração que Deus me deu naquele casamento para o Marcos, é que ele tivesse o entendimento que naquele dia da cerimônia de casamento, Deus estava entregando para ele uma pérola preciosa que se chamava Alessandra, né? E que ele precisaria cuidar daquele tesouro, daquela pérola, como fosse a coisa mais importante que ele já tivesse adquirido ou conquistado ao longo de toda a sua vida. Então, isso é uma metáfora, porque o texto ali está falando do reino dos céus, está falando da presença de Deus, está falando do próprio Jesus, né? Que quem tem Jesus, ele é o autor do reino, ele é o pai do reino, ele é tudo, né? Jesus é essa pérola.
Jesus é esse presente de Deus, né, que nós recebemos. No entanto, eu não sei vocês, mas muitas e muitas vezes na minha vida, Deus revelou Jesus na minha vida. Deus revelou a Cristo na minha vida através da minha esposa. Muitas vezes. Muitas vezes, recentemente, vou contar aqui uma coisa que eu nem sei se eu podia contar, mas vou contar. Recentemente, nós cantamos uma música aqui no culto de domingo à noite, né? Aba, o teu amor me abraça, né? Teu amor nunca falha. E a letra da música fala que o Pai, o Aba, ele prepara uma mesa para nós, né? Ele prepara uma mesa. O salmista Davi, no Salmo 23, ele fala que o Senhor, ele prepara uma mesa para nós. E as últimas 2 vezes que foi preparada uma mesa para mim, de uma forma especial, não estou falando de uma forma comum, porque forma comum, todo dia a gente tem uma mesa, todo dia a gente toma café da manhã com os filhos, com a esposa, almoça, janta, isso acontece todo dia, pelo menos deveria, né? E as últimas 2 vezes que foi preparada uma mesa para mim de uma forma diferenciada, algo diferente, por exemplo, alguém te convida para jantar fora. Quem foi a pessoa que preparou essas 2 mesas para mim? A minha esposa. Né? Sábado à noite, a minha esposa me convidou para jantar. Ela sabia que eu estava sem din-din, então ela me convidou para jantar. E ali eu tive aquela sensação, assim, eu estou jantando com a minha esposa, mas ao mesmo tempo é como se eu estivesse jantando com Jesus. Ai, pastor Cristo, que heresia. Não é heresia. Por que não é heresia? Olha só o que a Bíblia diz em 1 João. Eu li esse texto aqui no último culto. 1 João 4:16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Quem está nele, quem está em amor, está em Deus e Deus nele. Então, quando eu estou em amor, eu estou em Deus e Deus está em mim. E eu pergunto para você, você consegue ver Deus na vida do seu cônjuge? Se eu não consigo ver Deus na vida do meu cônjuge, com certeza a minha lente está embaçada. Com certeza eu fui em algum momento da guerra ou da batalha ferido e machucado. Porque na maioria das vezes o nosso cônjuge é o instrumento principal, é a pessoa que Deus mais vai usar na nossa vida para nos moldar, para nos lapidar. E não existe ninguém que eu conheça tão interessado nesse planeta, nesse mundo, nesse universo, tão preocupado com a nossa transformação, com a nossa mudança do que Jesus. Vocês conhecem alguém? Quem que é o oleiro? Quem que é o autor e consumador da nossa fé? Quem que está preocupado em forjar o caráter nele e em nós? É Jesus. E quem é a pessoa que Deus, quem é o instrumento, quem é a pessoa que Deus mais usa na nossa vida para nos moldar, se não é o nosso cônjuge? Só que o nosso cônjuge, ele é a pessoa que tem coragem de falar o que ninguém tem coragem. Porque as pessoas hoje, elas vivem uma utopia. Ninguém mais tem coragem, está vivendo um tempo de covardia incomum. As pessoas não têm coragem de falar a verdade. Então, como elas não têm coragem de falar a verdade, é mais fácil apunhalar pelas costas, é mais fácil ficar calada, é mais fácil ficar em silêncio. E aí, não acontecem as mudanças, não acontecem as transformações, não acontecem as mudanças de prioridade, o reino de Deus não é estabelecido, né? O relógio de Deus é atrasado. Por quê? Porque um bando de covarde, de medrosos, não consegue fazer nada, não consegue transformar nada. E só os corajosos é que conseguem avançar. E os nossos cônjuges, geralmente, eles não têm medo. Nosso cônjuge, geralmente, ele fala o que tem que falar, doa o que doer.
Ou não é assim? Ou o cônjuge de vocês fica rodeando, aí passa uma semana, passa duas, quem sabe no mês que vem ele vai falar o que tem que falar. Eu vou dar um elogio aqui, vou honrar a minha esposa hoje. A minha esposa, nesse quesito aí, ela é nota 1000, porque ela conhece a minha estrutura como ninguém. Ela sabe exatamente quando eu estou pronto para ouvir, quando eu suporto o que eu tenho que ouvir e quando eu não vou suportar. E quando ela percebe que eu não estou pronto, ou quando eu não estou preparado para suportar o que ela precisa falar, ela simplesmente não fala. A minha esposa, ela age muitas vezes como Maria. A Bíblia diz que Maria sabia que o filho dela era o Messias que havia de vir ao mundo para libertar o povo de Israel. E Maria guardava tudo em silêncio no seu coração. Eu acho tremenda essa passagem na Bíblia. Maria guardava no seu coração. Então tem muitas coisas. Tem um provérbio que fala, né, que o sábio, ele não fala tudo o que ele sabe. O sábio, ele fala só o que precisa. Tem coisas que nós precisamos guardar no nosso coração. E só vamos poder falar um dia, se Deus autorizar. E a minha esposa é assim. A minha esposa tem coisas que ela guarda no coração. Ela não fala, porque ela sabe que eu não estou preparado para ouvir. Então, que Deus nos dê essa sabedoria de discernir o momento certo, a hora certa, de falar o que precisa ser falado. Só que tem uma coisa. Quando chega o dia, quando chega a hora, quando há uma necessidade de falar o que muitas vezes estava engasgado no teu coração, engasgado na tua garganta, você vai ter que falar. Porque a Bíblia diz, fiéis são as feridas feitas pelo que ama. Né? Se eu amo, o verdadeiro amor é aquele que corrige, que confronta, que fala o que precisa ser falado. Isso é amor. Amor não é dar tapinha nas costas e fingir, ser hipócrita, né? Ser falso. Amor é ser verdadeiro. E tem uma hora que o marido precisa chegar para a esposa, tem uma hora que o noivo precisa chegar para a noiva, tem uma hora que a noiva precisa chegar para o noivo e falar o que precisa ter que ser falado. Vai doer? Vai. Mas é uma ferida que vai curar, né? Vai curar tanto o que fala, como vai curar o que ouve, né? Se eu não tiver coragem de falar, não vai haver cura, né? Não vai haver cura, não vai haver libertação, não vai haver transformação, e é por isso que muitos casamentos fracassam, é por isso que muitos relacionamentos se acabam. Porque quando o marido se cala para a esposa, quando a esposa se cala para o marido, quando há um silêncio no relacionamento, nós já pregamos sobre isso, com certeza esse relacionamento não vai muito longe. Né? O silêncio, ele é uma demonstração de que há uma doença no relacionamento. Quando não há transparência. Eu gosto muito de uma fala, né, que a gente aprendeu com o apóstolo Luiz Hermínio, nos anos que a gente caminhou com ele. Luiz Hermínio ele sempre falava uma coisa: onde há relacionamento, não precisa haver regulamento. Muitas pessoas tentam manter relacionamentos através de regulamentos, através de regras, e não funciona. O que funciona é o relacionamento, o que funciona é a transparência, o que funciona é o diálogo, é se abrir, é compartilhar, é botar para fora. Sem diálogo, sem transparência, sem relacionamento, não adianta ficar botando um monte de regrinhas, regulamentos, não vai dar certo. Mas cedo ou mais tarde esse relacionamento vai à deriva. Então precisa haver diálogo. O que sustenta um casamento, o que sustenta um relacionamento, seja entre pastor e discípulo, entre filho e pai, entre marido e esposa, cônjuge e cônjuge, é o diálogo, é o relacionamento. É isso que sustenta. Então, eu queria deixar essa mensagem
da parte de Deus hoje para as nossas vidas, que nós possamos meditar. E só queria fazer uma única fala, uma última fala para encerrar essa mensagem, porque eu já entendi que o Espírito Santo hoje queria ministrar para os casais. Amém? Porém, tem uma coisa aqui que eu quero lembrar, só para ativar a nossa fé. Com Jesus, o fim é sempre melhor do que o começo. O diabo sempre vai dizer que o bom do casamento é o começo. O bom do relacionamento é o início. Porque lá quando eu casei, era tudo maravilhoso, na época de namoro, o primeiro ano, a gente não tinha filho ainda. Meu Deus, aquela época, aquilo que era amor, aquilo que era maravilhoso, porque, meu Deus, eu não via defeito nele, ela não via defeito em mim, não tinha filho ainda para incomodar, entre aspas, misericórdia, né? Então, aquela época foi o melhor. Quero denunciar aqui, isso é mentira do capeta. Porque aquela época foi a época da paixão. Mas aos olhos de Deus, tem uma coisa que se chama amor, que é superior à paixão. Paixão é coisa de adolescente que ainda não aprendeu o que é amor. Amor é uma paixão amadurecida. Sabia disso? O que é o amor? O amor é a paixão amadurecida. Deus quer transformar a paixão em amor. Só que para a paixão se transformar em amor, tem todo um processo. E esse processo é doloroso. E a gente não quer a dor, porque a gente não foi treinado para a dor. Né? Nós não fomos treinados, a maioria de nós não fomos treinados para a dor. E a Bíblia diz em 1 Coríntios 13 que o amor é sofredor. Então a gente custa entender que para a paixão se transformar em amor, eu vou precisar passar por um processo de sofrimento. E esse processo de sofrimento é que vai amadurecer a minha paixão para que ela de fato se transforme em amor. E quando essa paixão se transformar em amor, aí vai se cumprir o que está escrito lá em Cantares de Salomão, uma passagem bíblica que eu usei no convite meu de casamento, que nem as muitas águas podem afogar este amor. Quando a paixão se transforma em amor, pode vir tempestade, pode vir tribulação, pode vir vendaval, pode vir doença, pode vir falta de dinheiro, crise financeira, pode vir o inferno. Nada destrói um relacionamento pautado no amor legítimo. Por quê? Porque agora não é mais paixão, não é mais um sentimentozinho qualquer, não é mais coisa de casalzinho adolescente apaixonado. Agora é amor. E quando se transforma em amor, pode vir o que vier. Nada derruba um casal que realmente ama. Quantos estão entendendo? Então, acreditem, se alguém que está me ouvindo aqui, seja presencial, seja online, se você estiver passando um momento difícil no teu casamento, eu quero declarar que com Jesus o fim é sempre melhor do que o início. Com Jesus, o vinho bom sempre fica para o final. Então, creia que o melhor vinho está sendo preparado para ser servido. E o teu casamento, o teu relacionamento, que hoje pode parecer algo impossível de ser restaurado, eu quero dizer que há esperança para a árvore, mesmo que seja cortada, mesmo que o tronco venha se romper, ao cheiro das águas, brotará e dará ramos como uma planta nova. Amém? Então, para Deus, a esperança nunca morre, porque a esperança vive, a esperança tem nome, o nome dela é Jesus Cristo. Jesus Cristo está vivo, e porque Jesus está vivo, eu posso crer no amanhã. Amém? Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida
vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte encontrarei, seguindo então, terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. A Ele é honra, a Ele é glória, em nome de Jesus. Amém.